Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer a análise de uma carta de Francisco para os filhos. Essa carta ela foi entregue e lida no encontro no Abacateiro. Essa carta é uma carta longa e eu tiro alguns trechos para falar com vocês aqui sobre o aprendizado, sobre os esclarecimentos oportunos e tudo aquilo que o espírito, quando chega do outro lado da vida, ele consegue de lá para cá a manter essa conexão e trazer, né, da melhor maneira possível esse alento para a família aqui na Terra. Então, o seu Francisco, ele começa dizendo o seguinte: queridos filhos e netos, que residem em meu coração e são amados imensamente pelo papai e vovô Francisco. Às vezes passa uma manhã inteira caminhando pelos jardins floridos, relembrando os bons tempos. Então veja bem, você percebe que do outro lado da vida, o espírito, quando ele deixa a terra, né, no momento que ele está bem, que ele já se adaptou, já está bem melhor, já está até ajudando outras pessoas, ele começa a andar pelos jardins, a fazer um passeio, a fazer algo diferente, e naquele percurso ele está lembrando da família, sentindo saudade, lembrando dos bons momentos, que nada disso ficou apagado nem na sua memória e nem no seu coração. Aí ele continua: nesses momentos não consigo deixar de refletir sobre a felicidade que sinto em meu peito pelos filhos que jamais esqueço. Então veja bem, os nossos filhos, gente, não adianta, você pode partir para o outro lado da vida, e imediatamente a primeira coisa que você faz é tocar no coração de um ente querido, de um familiar, para visitar aquele filho, para socorrer, para ampará-lo. Da mesma forma, nós fazemos quando isso acontece na nossa vida. Aqui num outro parágrafo, o seu Francisco diz: quando recebemos ajuda nos momentos de aflição, percebemos que sempre há assistência disponível ao nosso redor. Eu acabei de falar sobre isso. Então, quando você está aflito, quando você precisa de ajuda, é claro que a gente sempre encontra alguém para nos ajudar. Continuando, ele diz: meus filhos, essa saudade que sinto no peito, às vezes, me deixa incomodado, pois não posso resolver questões que apenas Deus é capaz de lidar com cada um de vocês, meus filhos e netos. Então, aqui ele já deixa bem claro que do outro lado da vida, ele pode até tentar ajudar, instruir, mas isso tem um tempo determinado, quando ele está bem melhor, quando ele já tem conhecimento de que não pode interferir no livre-arbítrio. E como ele falou lá no parágrafo anterior, ele busca tocar no coração de alguém para socorrer os filhos, para socorrer um amigo, um parente, uma pessoa amiga. Ele vai lá, toca alguém, às vezes sonha com ele, às vezes sentiu a presença, lembrou dele, né? É isso, é o socorro que esses irmãos do outro lado pedem, né? Para nós que estamos aqui na Terra, ajudar outros que estão precisando de ajuda. No outro parágrafo, ele diz o seguinte: assim que cheguei ao mundo espiritual, pude descansar para superar as dificuldades, algo normal quando deixamos a Terra. Minha adaptação não demorou muito tempo, devido ao desapego que pude praticar com a ajuda dos irmãos que me receberam. Então, por que ele falou dessa maneira? Porque no momento que você desencarna, é claro, para você sentir-se desprendido do corpo físico, daquele peso que você carregava, né, da roupa que você tinha que vestir, do sapato que você tinha que calçar, de todas as suas necessidades normais que um ser humano aqui na Terra necessita, lá do outro lado ele percebeu que já estava mais leve, que não precisava de tudo isso, mas que precisava de um tempo determinado para melhorar, para poder escrever, para poder de lá para cá enviar notícias para os seus familiares, que todos aqui estavam ansiosos por essas notícias, mas ele sabe que não era de uma hora para outra. E esse espírito foi um espírito que conseguiu, né? Assim que os derradeiros momentos dele aconteciam no hospital, a nora dele, né, estava ao lado dele, conversando com ele, viu que ele estava ali naqueles derradeiros momentos e disse: olha, eu queria muito que o senhor me desse uma prova de que o senhor realmente, de fato, se desprendeu. E naquele momento, eu, Nancy, estava numa live, né, aqui no nosso canal,
era uma live sobre o evangelho, e naquele momento, o filho dela, que havia partido antes, né, o Gabriel, traz um recado. Naquele momento eu recebi a autorização da equipe, da nossa equipe espiritual, o Jerônimo me pediu que naquele momento eu poderia, né, tá transmitindo aquele recado para a família, eu não sabia de nada. Então, o pedido que ela fez com muito amor naquele leito de morte daquele irmão, ela recebeu imediatamente no período da noite. O filho dela chega e diz: mamãe, meus pais, mamãe, papai, eu acabei de receber o vovô e eu não sabia que ele havia desencarnado. Então, tudo isso, gente, está aqui nas cartas. Quem valida a carta é o coração do familiar que recebe. Eu sou apenas um instrumento. E esse tipo de situação sempre tem acontecido nos nossos encontros, no abacateiro, nas lives, no momento que eu estou lendo carta, né? Então, tudo isso acontece. Continuando aqui a cartinha do seu Francisco, fazendo essa análise da carta, porque eu acho interessante a análise da carta, porque muita gente, às vezes, não entende o que o Espírito quis falar, porque, na verdade, ele traz ali esclarecimento, né? Ele diz o seguinte: conto minha história e a de outros que presenciei em situação semelhante. É difícil tanto para aqueles que partem quanto para aqueles que ficam, mas é necessário para que os laços sejam desfeitos aos poucos, sem dor ou sofrimento. Aqui ele está falando sobre o desprendimento dele, que ele não sofreu, que ele aceitou, que ele se adaptou, que ele teve todo o cuidado do mundo, né, de passar por tudo isso para que ele melhorasse o mais rápido que ele pudesse para enviar notícia para os familiares que ficaram, tá? Na verdade, ele se manifestou no encontro no abacateiro, uma vez que eu estava no abacateiro. Foi o primeiro espírito que eu encontrei lá quando eu cheguei, né? Por que eu falo assim? Quando eu vou chegando, gente, lá no encontro no abacateiro, até antes de sair do carro, quando eu saio de casa, eu já recebo na minha sintonia aqueles espíritos que já vão me acompanhando, tá? E ele, num desses encontros, foi um desses espíritos, tá? Aí ele diz: aqui do meu humilde cantinho descanso e reflito. Todos os dias faço minhas orações e a Jesus, pedindo coragem, fé e confiança para enfrentar os imprevistos da vida. E, ocasionalmente, sou permitido pelos meus irmãos a visitar vocês. Sempre deixo pelo caminho o perfume das flores que cultivo em nosso jardim, que está sempre florido. Veja bem, ele fala do jardim que ele cultiva lá do outro lado, das flores que ele rega, das sementes que ele semeia, das flores que ele colhe e das essências que ele transmite para os filhos, para a família. Veja que alegria, não é? Tudo isso é importante a gente observar, que lá do outro lado da vida também tem uma vida aonde você prossegue, onde você pode descrever o que você está fazendo do outro lado. É o que ele está fazendo aqui, tá, gente? Num outro parágrafo ele diz: meu retorno foi previamente planejado por Deus e ocorreu no momento certo, sem nenhum tipo de resistência. Bastava uma enfermidade para que eu partisse, e foi exatamente o que aconteceu. Quando fui esclarecido sobre tudo isso, fiquei impaciente com tantas coisas que precisei rever em espírito. É incrível assistir a minha história na tela de TV, na tela da TV, como se fosse uma novela real, mas era a minha própria história, sem deixar nada para trás. Agora imagina, não é verdade? Ao chegar ao mundo espiritual, enquanto você está sendo esclarecido, né? Você está ali, eu vou descrever aqui a cena. Eu imagino que ele esteja ali lá no local onde ele está, que seja numa colônia, que seja numa enfermaria, que seja numa casa simples, num quartinho simples, como ele diz ali, né? Sentado ali numa cama ou sentado ao redor da mesa, recebendo os esclarecimentos dos irmãos bondosos que o acolheram, né? Que resgataram, né? Que ofereceram o amparo naquele momento, né? E quando ele melhora, ele fala sobre o esclarecimento que ele teve que passar, né? Revendo tudo que ele fez aqui na Terra. E naquele momento, gente, ele não está revendo, olhando para baixo, olhando para o lado, olhando. Não, ele está olhando aqui, igual eu estou olhando para essa câmera. Ele está assistindo a sua história aqui numa tela de TV passando, né, na sua tela mental.
tudo que aconteceu desde o momento da concepção dele, desde o momento que ele formou a família, que ele teve os filhos, que ele trabalhou, que ele teve glórias, vitórias, que ele também teve imprevistos, passou pelos obstáculos, pelas dificuldades, tudo isso aconteceu lá nesse momento que ele teve que rever esse passado e foi a sua última encarnação na Terra. Vamos para mais um parágrafo para a gente dar prosseguimento aqui ao esclarecimento e à análise da carta, que é importante, que muitas pessoas sempre me perguntam, Ana, se eu não entendi tal parágrafo, me esclarece, e a gente esclarece e a pessoa entende melhor. Tomei coragem para buscar esse presente para todos e não mencionarei nomes. Quem validará minhas palavras é o coração desses filhos que lutam para superar o vazio que o Papai Francisco deixou ao atender o chamado de Deus. O mais importante é que estou bem e muito feliz, mas não sei quando os escreverei novamente. Pois é, aqui ele está falando que está feliz, deixa tudo isso de bom para os filhos, agradece pela oportunidade, mas que não sabe quando vai escrever, porque é claro que sempre eu falo para as pessoas, gente, para escrever ou no abacateiro, ou aqui, né, à distância, no computador, como eu sempre faço, é preciso a permissão, o merecimento, e às vezes o espírito, ele participa várias vezes do encontro. Em cada encontro ele vai sendo preparado, ele, a família, os amigos, quem estão por perto, né? Porque o luto, você não elimina, não vence esse luto, não cura essa ferida rapidamente. É demorado. Mas é algo demorado que quando essas cartas chegam, é como se fosse uma libertação. Minha família está bem, meu ente querido está bem no mundo espiritual, era isso que eu precisava saber. Agora, daqui, eu vou prosseguir com o meu trabalho, vou prosseguir com a minha vida, vou trabalhar e vou passar os meus dias aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de ter tido ao meu lado por muitos anos esse familiar, né? É assim que acontece. Aqui no finalzinho, para não ficar muito longo, ele diz assim: como pai grato e saudoso, gostaria de compartilhar uma sugestão para as festividades do Natal. Lembrando que essas cartas, meus irmãos, foram as cartas de Natal do mês de dezembro do ano de 2023, porque eu não sei quando você vai assistir, né, esse vídeo. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você assista esse vídeo. Então, está sendo gravado hoje, né, dia 13 de dezembro de 2023, mas o evento aconteceu no dia 10, que essa família foi contemplada, tá? Como pai grato e saudoso, gostaria de compartilhar uma sugestão para as festividades do Natal. Neste momento de união e amor, sugiro que reservemos um tempo para agradecer e expressar nossa gratidão. Que possamos realizar orações e pedidos por saúde, paz, alegria para meus filhos, Evanaldo, Mateus e Douglas. Eles estavam todos presentes lá no encontro no abacateiro. Para os netos e os demais familiares, recebam meu abraço bem apertado de saudade. Então, veja bem, naquele momento, ele não esquece de ninguém. Mesmo que ele não citasse o nome desses filhos, né? Eles sentiram a presença dele lá. Eles se emocionaram. Eles perceberam que era o conselho, essa carta é um conselho de pai, gente. Era como se ele estivesse ouvindo o pai deles aconselhando: meus filhos, siga o caminho do bem, eu estou aqui, eu estou bem, já consegui escrever, então segue em frente, vamos progredir, vamos em busca dessa evolução, tanto material como espiritual, a forma que vocês conseguirem, né? Então tudo isso é importante para vocês que estão aqui assistindo essas cartas hoje. Então, para encerrar, ele diz que o espírito do Natal seja sempre presente em nossos corações, enchendo-os de amor, gratidão e felicidade. Que a união familiar seja fortalecida e que cada momento juntos seja valorizado e lembrado com carinho. Com todo o meu amor e eterna saudade. Francisco, Brasília, dezembro de 2023. Então, essa foi a carta do seu Francisco para a sua família, né? Para que esses filhos que estão na terra, netos, familiares, amigos, irmãos e aqueles que conheceram, né? Ao ouvir, né, esse vídeo, deixe a sua mensagem avisando que conheceu, que esses conselhos são maravilhosos e que esses conselhos também vai servir para outras pessoas que assistirem esse vídeo mais tarde. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. Fica na paz do Mestre Jesus
e até o nosso próximo encontro.